Invocando a proteção divina, declaro aberta a 32ª sessão ordinária neste 31 de maio de 2022. Em discussão, a ata da 31ª sessão ordinária, realizada em 26 de maio de 2022. Não havendo quem queira discutir, a tenho por aprovado e aproveito a oportunidade para agradecer a condução dos trabalhos ao vice-presidente desta casa, o conselheiro Antônio Honorato. No item expediente e correspondência, indago ao secretário-geral se há expediente e correspondência. Agradeço, excelência. Uma boa tarde a todos. Não temos, presidente. Agradecemos. Conferência. Medida cautelar. Consulta, não há processos pautados. Denúncia, temos um retorno de vista que a nobre conselheira Carolina Costa e o conselheiro Pedro Lino foram os solicitantes. Eu indago a vossas excelências se farão a devolução. Senhor presidente, para facilitar a conselheira Carolina, eu já tinha dito que traria a devolução, faria a devolução na próxima quinta-feira, dia 2/6. Pois não, Carol. Boa tarde, senhor presidente. Já aproveitando para cumprimentar a todos que estão presentes, Procuradorias do Estado, Procuradoria do Ministério Público de Contas, excelentíssimos pares, senhores presentes e aqueles que nos assistem. A respeito desse processo, senhor presidente, diante da complexidade e alta especialidade da questão, fazendo uso da previsão do artigo 91 do Regimento Interno deste tribunal, eu solicito a presença dos servidores técnicos especializados que se ocuparam do estudo da matéria para que, com suporte no artigo 91, possam estar presentes à nossa sessão para o esclarecimento de algumas questões específicas dos autos. Conselheira. Concluí. Obrigada. Conselheira, desde já eu dou por deferido a solicitação de Vossa Excelência e eu sugiro a data, quando do retorno de vistas, eu solicito a presença dos funcionários do SEDASC. Eu agradeço. Pois não, conselheiro Pedro Lino. Era só para achar a data mais oportuna, né? Porque eu disse próxima quinta-feira, dia 2/6, não sei se o ideal não seria na próxima terça-feira, quer dizer, de hoje a 8. Fica à vontade, conselheiro. Então, ficaremos para terça-feira, de hoje a 8? Eu estou achando mais razoável para efeito da gente de prevenição. Perfeito. Pois não, conselheira. Senhor presidente, a respeito da data da terça-feira, eu terei que fazer acompanhamento da minha filha em algumas questões relativas a tratamento de saúde. Contudo, já tendo notícia de que será na próxima terça-feira, eu abro, então, a exceção e estarei aqui na terça-feira para fazer justamente a devolução conjuntamente com o conselheiro Pedro Lino e, assim, otimizarmos o tempo da nossa sessão e também do nosso técnico. Agradecemos, conselheira. Embora eu não me oponho, eu estou sugerindo terça, mas não me oponho que seja quinta, o que for mais adequado a Vossa Excelência. Para mim também, conselheiro. Pois é. Para mim, o que for mais adequado para Vossa Excelência e também para a organização dos trabalhos dessa sessão, eu estarei aqui presente. Agradecemos, conselheira. Assim será, terça-feira que vem. Dando continuidade à pauta, auditoria e inspeção. Temos o processo TCE 9833 de 2021, a relatoria do conselheiro Gildásio Penedo. É uma auditoria, o objeto é o acompanhamento da execução orçamentária e financeira pelo período de 1/1 de 2021 a 31/7 de 2021. As unidades é a Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde, Suvisa, e Diretoria de Vigilância Epidemiológica, de VEP. A vinculação é com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. Com a palavra, o nobre conselheiro Gildásio Penedo. Perfeitamente, presidente, saudando Vossa Excelência, todos os senhores conselheiros, as representações das procuradorias, aos que nos acompanham aqui de forma presencial, como também através do canal YouTube. Sejam muito bem-vindos
e boa tarde. Passo, portanto, ao relatório, senhor presidente, do processo já pré-aguardado por Vossa Excelência. Cuido dos autos de processo relativo à auditoria de acompanhamento da execução orçamentária e financeira realizada pela 2ª Coordenadoria de Controle Externo, na Superintendência de Vigilância e Proteção à Saúde, Suvisa, e também na Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Bahia, vinculada a todas essas unidades da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, relativos ao período de 1º de janeiro a 31/7/2021, com enfoque operacional na análise e no acompanhamento das ações e medidas implementadas na execução do plano de vacinação contra a Covid do Estado da Bahia, notadamente relacionados aos processos logísticos das campanhas de vacinação sob a responsabilidade das unidades jurisdicionadas, abarcando ainda o recebimento e armazenamento e distribuição de vacinas e dos insumos, seringas e agulhas aos municípios aos quais cumpre a execução na imunização. Inicialmente, o excelentíssimo conselheiro Marcos Predídio foi designado como relator do presente processo. Em face da assunção do mesmo à presidência desta Corte, assumi a incumbência de relatar o processo. Os exames foram realizados na extensão devida, em conformidade com as normas brasileiras de auditoria do setor público, na BASP, compreenderam o planejamento dos trabalhos, constatação com base em testes, evidências e dos pontos registrados que suportam os valores e as informações apresentadas. A 2ª Coordenadoria de Controle Externo, responsável pelos exames, apresentou no seu relatório, datado 16/12/2021, composto basicamente dos seguintes achados: deficiência nas instalações físicas do SEAD e nas centrais regionais de rede de frio visitadas, item 7.1, inexistência do plano de contingência nas centrais regionais de rede de frio visitadas, item 7.2, frota de veículos automotores reduzida, 7.31, não utilização de instrumento legal durante o processo de transporte, não utilização do instrumento da Data Logger durante o transporte dos imunobiológicos, ausência de registro de bens de consumo no módulo estoque do SIMPAS, impropriedades dos indicadores na cobertura vacinal divulgados pela CESAB. De acordo com o parecer auditorial, os achados resultantes da análise realizada demonstram que a CESAB possui deficiência nas instalações físicas da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, SEAD, e nas centrais regionais de rede de frio visitadas, proveniente da ausência de manutenção corretiva e preventiva das edificações e dos equipamentos, acarretando riscos, insegurança aos funcionários e o armazenamento dos imunobiológicos. Destaque-se ainda no relatório editorial o apontamento acerca da inexistência de plano de contingência nas centrais regionais de rede de frio que foram visitadas, atinente a eventuais intercorrências nos equipamentos decorrentes das falhas de fornecimento de energia elétrica, desastres naturais e outras emergências. No que se refere à análise do processo logístico na campanha de vacinação contra a Covid, a auditoria identificou irregularidades relativas à frota de veículos automotores reduzidas e à não utilização do registrador de dados Data Loggers durante o transporte dos imunobiológicos. Ademais, constatou ainda a ausência de registro de bens de consumo no módulo do SIMPAS, quanto à deficiência de recursos humanos durante a distribuição de vacinas. Nas centrais regionais de rede de frio de Cruz das Almas, Feira de Santana e Gandu. A auditoria também registrou impropriedades dos indicadores divulgados pela CESAB quanto à cobertura vacinal da Covid-19, ao realizar os cálculos considerando apenas a relação entre doses aplicadas e doses distribuídas, não fazendo correlação com a população, sendo, portanto, frágil indicador de monitoramento e acompanhamento. Por fim, a auditoria concluiu sugerindo a expedição de determinações a unidades jurisdicionadas vinculadas à CESAB, para que adotem providências no sentido de corrigir as situações apontadas. Respeitando os princípios do contraditório da ampla defesa, foram notificadas a senhora Rívia Maria de Barros, superintendente da Suvisa, e Márcia Pedro Leal, diretora da DIVEP, para apresentar justificativas, caso assim entendessem. Os autos foram retornados à 2ª CCE, que, por meio de relatório diligencial, entendeu que as alegações de documentos trazidos aos autos pelos gestores, assim como a análise dos documentos por ela acostados, demonstram que a administração não se encontra inerte e seus dirigentes estão atentos aos apontamentos relatórios autoriais. Por fim, em cumprimento ao disposto do Regimento Interno, artigo 106, o Ministério Público se pronuncia no sentido da juntada do presente relatório de autoria à Superintendência de Vigilância Sanitária da Saúde, Suvisa, e Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIVEP, da Secretaria de Saúde, exercícios 2021. Pela expedição da determinação ao atual gestor da Suvisa,
para que adote medidas urgentes em aliança com a CESAB, visando a disponibilização dos referidos centros frios. Pela expedição de recomendações ao diretor da Sufisa, pela expedição de recomendações ao gestor da DIVEP, SEAD e Centrais de Regulação a Frio, para que busque atuação conjunta do SEAB no sentido do saneamento de regularidade. E, por derradeiro, pela expedição de recomendações ao atual diretor da CESAB, para que reavalie o contrato de pessoal à disposição das unidades e passe a disponibilizar no painel de acompanhamento e cobertura vacinal dados inerentes à campanha de vacinação mediante a adoção de indicadores que considerem critérios variáveis demográficos, como população total dos municípios e do Estado, em termos apurados pela auditoria. Adicionalmente, o Parquena sugeriu que o plano de contingência mencionado pela Suvisa seja objeto de acompanhamento por esta Corte de Contas. É o relatório. Os senhores conselheiros passam, portanto, a proposta de resolução. Considerando que a segunda CCE deste tribunal realizou auditoria de acompanhamento da execução orçamentária e financeira, tendo por objetivo o acompanhamento das ações de medidas implementadas na execução do plano de vacinação contra a Covid, notadamente relacionado a processos logísticos de campanha de vacinação, sob a responsabilidade das unidades jurisdicionadas. Considerando que o relatório editorial elaborado pela segunda CCE apresenta inconformidades referentes à deficiência nas instalações físicas da SEAD, inexistência do plano de contingência, não utilização do instrumento de logger, frota de veículos automotores reduzida, ausência de registro de bem de consumo de módulo de estoque SIMPAS, deficiências de recursos humanos na operação do Plano Estadual de Vacina, a lei de propriedades dos indicadores da cobertura vacinal. Considerando que foram apresentados os documentos de esclarecimentos, analisados pela auditoria, com emissão definitiva de parecer. Considerando a manifestação do Ministério Público de Contas, considerando que a juntada auditoria e inspeção do processo de prestação de contas corresponde objetivamente a antecipar a colheita de informações concretas sobre os atos de gestão no decorrer do exercício auditado. Considerando que o processo de prestação de contas da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, correspondente ao exercício de 2021, continua em trâmite neste tribunal sob o número TCE 1657/2022. Considerando que não constam dados do sistema PROINFO sobre a autuação do processo correspondente às contas da Sufisa e da Diretoria Epidemiológica referente ao exercício de 2021. Resolve, senhores conselheiros, reunir sessão plenária na unanimidade, se for o caso, decidir pela juntada da presente auditoria ao processo de prestação de contas da Secretaria de Saúde e exercício 2021, pugnando para que esse tribunal continue a fiscalizar e acompanhar os aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial da unidade auditada. Pela expedição de determinação ao atual gestor da Suvisa para que adote medidas urgentes em conjunto com a CESAB, visando a disponibilização dos referidos centros de frio, elementos essenciais para o desempenho das atividades dentro do padrão razoável de qualidade. Pela expedição de recomendação ao atual gestor da Suvisa para que realize manutenção corretiva dos veículos à disposição das centrais regionais que se encontram sem condições de uso, passe a utilizar o data loggers no transporte das vacinas. Pela expedição de recomendação ao atual gestor da DIVEP, SEAD e centrais regionais de frio, para que busque, em atuação conjunta com a CESAB, o saneamento das irregularidades com a adoção de registro regular do módulo de estoque de SIMPAS. Pela expedição de recomendação ao atual diretor da CESAB para que reavalie o quantitativo de pessoal à disposição das unidades auditadas para exercício da função atendente de distribuição de vacina no âmbito do Estado da Bahia e promova os ajustes necessários, seja o preenchimento dos cargos pertinentes ao concurso público, seja o deslocamento de servidores próprios da Secretaria para este fim. E ainda passe a disponibilizar no portal de acompanhamento da cobertura vacinal Covid dados referentes à campanha de vacinação mediante a adoção de indicadores que considerem critérios variáveis demográficos como a população total dos municípios, do Estado e nos termos apurados pela auditoria, com aplicação de cálculos de cobertura vacinal utilizados pelo PNI. E pela expedição da determinação à segunda CCE para que acompanhe em futuras auditorias a implementação do plano de contingência mencionado pela Suvisa, o item 7.2 relatório da auditoria. É como voto, senhor, os conselheiros. E eu coloco em discussão. Com a palavra o conselheiro Hinaldo Araújo. Não, senhor presidente, não para discutir, mas apenas para dizer que eu converto as determinações em recomendações. Em discussão. Com a palavra o conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, na mesma linha do entendimento do conselheiro Hinaldo, acho que devemos recomendar, transformando também. Encerrada a discussão, eu coloco em votação. Como vota a nobre conselheira Carolina Costa? Com o relator. Como vota o conselheiro Antônio Norato? Com a divergência. Como vota o conselheiro Pedro Lima? Com o relator.
desempate no sentido de propor as determinações propostas pelo nobre relator conselheiro Gildásio Penedo. E eu indago a Vossa Excelência se fará a conferência. Confiro salvo a redação, presidente. Dou por conferido. Próximo item da pauta, prestação de contas. Temos o processo 6110/2019, que tem como turma o relator conselheiro João Bonfim e a revisora conselheira Carolina Costa. É um processo de contas da administração direta, o exercício 2018. O órgão de origem é a Diretoria Geral, vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP. Temos os responsáveis, o senhor diretor-geral, o senhor Tarcísio Brandão Malaquias, pelo período de 1/1 a 31/12 de 2018. Diretor financeiro, senhora Ilana Matos Guerra, de 1/1 a 31/12 de 2018. Pelo diretor do CP de Eunápolis, o Paulo Bonfim Salustiano de Souza, pelo período de 1/9 a 31/10 de 2018. Temos a diretoria adjunto do CP de Eunápolis, é o senhor Ivan Jorge Leite Almeida, de 1/11 a 31/12 de 2018. E membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos de Cogestão das Unidades Prisionais, a senhora Cristiane da Silva Moreira dos Reis, de 1/1 a 31/9 de 2018, a senhora Valmira Felisberta dos Santos Franca, de 1/10 a 31/10 de 2018, e a senhora Assênia Maria Rodrigues dos Santos. Eu passo a palavra ao nobre relator, conselheiro João Bonfim. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, demais servidores dessa casa, eu, com a permissão de vossas excelências, eu vou direto ao voto. Trata o presente processo de prestação de contas da Diretoria-Geral da Secretaria de Administração e Ressocialização, responsável Tarcísio Brandão Malaquias, exercício de 2018, protocolizado a partir do destaque realizado na prestação de contas da Secretaria de Administração e Ressocialização, SEAP, TCE 1593/2019, em decorrência do acolhimento da sugestão realizada pela terceira Coordenadoria de Controle Externo, conforme referência número 2250708-1, a terceira CCE, após análise dos aspectos orçamentários, financeiro e jurídico, emitiu opinativo pela desaprovação das contas do responsável pela DG, da SEAP, exercício 2018, com fundamento no artigo 24 da Lei Complementar 591, combinado com o artigo 122, inciso 2º do Regimento Interno desse Tribunal de Contas da Bahia. Em face dos fatos descritos nos itens 5.2.1.2, a ausência da devida comprovação das despesas no montante de pelo menos R$ 404.380,08 e 5.3.1.1, contratação de terceirizados para desenvolver atividades exclusivas do serviço público, do relatório editorial, que, segundo a unidade técnica, denotam graves infrações às normas legais, orçamentárias, financeiras e de licitação. Em relação ao apontamento do item 5.2.1.2, a ausência da devida comprovação de despesas no montante de pelo menos R$ 404.380,08, a auditoria identificou a realização de pagamento de serviços de cogestão à empresa Reviver Administração Prisional Privada Limitada, no conjunto penal de Eunápolis, sem que tenha havido a adequada liquidação da despesa por meio da comprovação da execução de determinados serviços ou entregas de bens correlatos. Neste particular, a administração argumenta que os serviços de cogestão são essenciais e não podem sofrer descontinuidade, pois garantem o regular funcionamento das unidades prisionais, bem como, no caso de eventuais inconformidades, são adotados procedimentos de glosa para a devida regularização, citando como exemplo o processo 023-76746-2019, 000-1547-54,
que tramita no SEI, determinando a glosa de R$ 1.252.392,37, pagos a título de sistemas administrativos. Não vislumbro adequação nos procedimentos adotados, visto que a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Entretanto, não posso deixar de considerar que houve a adoção de procedimentos para regularizar a situação do ponto de vista financeiro, o que me conduz ao entendimento de que há uma oportunidade de melhoria, sem, contudo, conduzir a um juízo reprovativo das contas no seu conjunto. Mas acarretam necessariamente a imposição de ressalvas e aplicação de multa sancionatória pela não fiel observância do artigo 63 da Lei 4.320/64. Quanto ao item 5.3.1.1, contratação de terceirizados para desenvolver atividade exclusiva de servidor público, a auditoria aponta que realizou vistorias na unidade prisional de Salvador e verificou que, à exceção das funções de direção, não há servidores públicos, estando todas as demais atividades à carga de funcionários terceirizados, os denominados monitores de ressocialização. O que denota uma inadequação, visto que, ao menos, as atividades de fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos nas unidades prisionais, fazer triagem de presos de acordo com a Lei de Execução Penal e conduzir e acompanhar em custódia os presos entre as unidades prisionais integradas do Complexo Penitenciário do Estado da Bahia e, em casos emergenciais, nos deslocamentos para fora do referido Complexo Penitenciário, com o auxílio da Polícia Militar, devem ser executadas por agentes penitenciários, cargos a ser ocupados por servidores públicos efetivos. Nesse particular, não obstante a SEAP ser um ator importante, entendo que essa questão traspassa a autonomia da Diretoria-Geral da SEAP, visto que depende de avaliações fiscais e administrativas, que envolvem a participação da SAEB e Cefaz, com a concorrência de decisão do chefe do Poder Executivo. Portanto, não vislumbro como macular o mérito das contas prestadas pela adoção desses procedimentos, mas vislumbro a imposição de ressalva, visto que há atividades que devem ser executadas por servidores públicos na forma demonstrada pela auditoria. No pertinente aos demais apontamentos auditoriais elencados no meu relatório, entendo que são passíveis também de imposição de ressalvas, harmonizando assim meu entendimento com os pareceres da PGE. Pelo exposto, voto pela aprovação das contas, por compreender que as falhas não possuem o condão de macular o mérito das contas pela inexistência de conduta dolosa antieconômica nos autos, impondo ressalva às contas prestadas pelos achados auditoriais elencados no respectivo relatório, com aplicação de multa ao senhor Tarcísio Brandão Malaquias, diretor-geral da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, em razão da irregularidade descrita no item 5.2.1.2, no montante de R$ 1.212, com expedição de recomendação aos atuais gestores que aprimorem os controles internos para que impeçam as ocorrências indicadas no relatório auditorial. É como voto, senhor presidente. Como se manifesta a revisora conselheira Carolina Costa? Senhor presidente, eu trago
Pedindo a devida vênia ao conselheiro relator do feito, eu trago o voto apartado, que farei, a partir de agora, a minha leitura. Valendo-me da prerrogativa prevista no artigo 93, parágrafo 1º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, apresento declaração de voto escrita, por meio da qual farei algumas considerações sobre o processo de número 6.110 do ano de 2019. Inicialmente, eu parabenizo o conselheiro relator, conselheiro João Bonfim, pelo voto proferido, ao tempo que peço licença a este plenário para fazer breves ponderações sobre os elementos que considero relevantes para o presente julgamento. Trata-se de prestação de contas, da Diretoria-Geral da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, a SEAP, referente ao exercício de 2018. No período auditado, o dirigente máximo do órgão foi o senhor Tarcísio Brandel Malaquias. A terceira Coordenadoria de Controle Externo, terceira CCE e a Assessoria Técnico-Jurídica, a ATEG e ainda o Ministério Público de Contas, o MPC, opinaram de forma uníssona pela desaprovação das contas do órgão e pela aplicação de multas aos responsáveis. Consoante se depreende da matriz de responsabilização emitida pela terceira CCE, foram identificadas irregularidades relacionadas, primeiro, aos pagamentos por indenização, segundo, pagamentos por meio de despesas de exercícios anteriores, terceiro, contratos de cogestão, quarto, pagamentos de vantagem de insalubridade, e ainda, cinco, a ausência de local para atendimento presencial do Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC. Apesar da gravidade de todos os achados apontados pela terceira CCE, merecem especial atenção deste tribunal as irregularidades relacionadas à ausência da devida comprovação de despesas no montante de pelo menos R$ 404 mil, contratação de terceirizados para desenvolver atividades exclusivas do servidor público. Essas irregularidades, senhores, que motivaram o opinativo da terceira CCE no sentido da desaprovação das contas. Quanto à primeira falha, ao examinar, abro aspas, os processos de pagamento referentes aos serviços de cogestão executados pela empresa Reviver Administração Prisional Privada, no Conjunto Penal de Eunápolis, nos meses de setembro a dezembro de 2017 e pagos como despesas de exercícios anteriores em 2018, a auditoria observou, em síntese, que, abro aspas, a realização de pagamentos por indenização sem a comprovação regular da despesa de pelo menos R$ 404.380, em descumprimento ao que determina a Lei 4.320, de 64, gerando assim danos ao erário estadual, fecho aspas. Conforme terceira CCE, nos processos de, abro aspas, nos processos de pagamentos examinados, observou-se que houve pagamento integral dos valores indicados pela empresa. Contudo, nem todos os itens da planilha foram devidamente comprovados, fecho aspas. Ao examinar os esclarecimentos e documentos apresentados pelo diretor-geral da SEAP, a auditoria ressaltou, em resumo, que, abro aspas, o gestor enfatiza em sua defesa a metodologia utilizada para o cálculo dos valores a serem faturados. Porém, em nenhum momento reporta-se diretamente à diferença de R$ 404 mil apontada pela auditoria. Frise-se, mais uma vez, que o relatório de auditoria contém uma inudente composição deste montante. Isso está na tabela 2, ignorada completamente pela peça de defesa, fecho aspas. Ademais, ao analisar as justificativas apresentadas pela diretoria financeira, a unidade técnica ainda apontou, abro aspas, mais uma vez, a diferença apontada pela auditoria não foi devidamente comprovada com a documentação suporte em derredor de cada um dos itens da tabela 2, fecho aspas. Por fim, ao examinar as justificativas apresentadas pelos membros da referida comissão, a terceira CCE ressaltou que, abro aspas, a argumentação apresentada pela defesa não pode prosperar, uma vez que cabe
a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Cogestão das Unidades Prisionais apurar informações necessárias à comprovação das despesas, fecho aspas. Assim, como apontado na matriz de responsabilização, o diretor-geral, a diretora financeira, o diretor e o diretor adjunto do Conjunto Penal de Eunápolis e os membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos de Cogestão das Unidades Prisionais negligenciaram, respectivamente, primeiro, o gerenciamento, a fiscalização e o acompanhamento das atividades financeiras, não exigindo requisitos necessários para a comprovação das despesas. Segundo, a verificação da comprovação de despesa, uma vez que este fato já havia sido apontado em auditorias anteriores. Terceiro, o desempenho das suas atribuições de supervisionar as atividades da unidade prisional, possibilitando o pagamento de despesas sem os respectivos comprovantes. E quarto, a cobrança de documentos que comprovam a efetivação da realização dos serviços. Fecho aspas. Em direção similar, a ATEG destacou que, embora haja, abro aspas, um processo administrativo em curso na SEAP, determinando a glosa do valor de R$ 1.252.392 por conta de pagamentos realizados sem a devida prova da efetiva prestação de serviços, deve-se enfatizar que a determinação da glosa não sana a irregularidade observada. No caso, sobejou não eligida a existência de pagamentos desprovidos dos necessários documentos lastreadores da execução dos dispêndios. Fecho aspas. O Ministério Público pontuou no mesmo sentido. E ainda, em relação à segunda falha, ao analisar contratos de cogestão, cujos objetos destinam-se à operacionalização do Conjunto Penal de Barreiras e do Conjunto Penal Masculino de Salvador, a unidade técnica constatou que, abro aspas, para a operacionalização das unidades prisionais, foi criado um novo profissional denominado monitor de ressocialização. Conforme a auditoria, tais, abro aspas, profissionais exercem atividades previstas exclusivamente para o cargo de agente penitenciário, cujo provimento deve ocorrer por meio de concurso público nos moldes da Lei Estadual de número 7.209 de 1997, fecho aspas. Conforme matriz de responsabilização, o diretor-geral agiu, abro aspas, com negligência ao não observar os requisitos previstos na legislação penitente, permitindo dessa forma a contratação de terceirizados para desenvolver atividades exclusivas do setor público, fecho aspas. Ao examinar os esclarecimentos e documentos apresentados pelo diretor-geral da SEAP, a terceira CCE destacou, em síntese, que os argumentos apresentados não foram capazes de modificar o entendimento da auditoria. Em direção similar, a ATEG destacou, abro aspas, que a contratação de terceirizados para desenvolver atividades exclusivas de servidor público ocupante de cargo de provimento permanente de agente penitenciário vem sendo alvo de reiterados apontamentos pela auditoria desta casa, fecho aspas. Consoante a ATEG, ainda, abro aspas, a atividade de segurança interna das unidades prisionais constitui atribuição típica e exclusiva do cargo de agente penitenciário, fecho aspas. Como também apontado pelo Ministério Público de Contas, abro aspas, o mencionado achado constitui a irregularidade mais relevante do presente processo, com aptidão para repercutir diretamente no juízo de mérito da prestação de contas do diretor-geral da SEAP. O MPC destacou que, em face desse cenário, abro aspas, o Ministério Público do Trabalho ajuizou a ação civil pública em trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Salvador, fecho aspas. No âmbito de tal feito, deferiu-se tutela de urgência, abro aspas novamente, para que o Estado da Bahia se abstivesse de admitir novos trabalhadores para prestar serviço próprio dos agentes penitenciários sobre a nomenclatura de agente de disciplina ou qualquer outra, até que fosse julgada definitivamente a demanda, fecho aspas. Como apontado pelo parquê, o Estado da Bahia apresentou, abro aspas, 3 pedidos de suspensão de tutela de urgência.
mas a referida medida continuou válida conforme última decisão deferida pelo ministro Dias Toffoli, exarada no bojo do processo referido, publicada no DJ de número 20, de 1º de fevereiro de 2019, fecho aspas. Consoante a auditoria, a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, no âmbito da suspensão de tutela provisória de 138, número 138, que permitiu o Estado da Bahia licitar as unidades prisionais de Irecê e Brumado, aplica-se somente a estas duas unidades prisionais. Ocorre que, como apontado pelo MPC, abro aspas, a SEAP não somente continuou a contratar novos terceirizados, como mudou a nomenclatura do cargo, de agente de disciplina para monitor de ressocialização, para levar os órgãos de controle a crer que a atividade de segurança das unidades prisionais não seria mais prestada por agentes privados, fecho aspas. Desse modo, com base no conjunto probatório acostado aos autos e em consonância com os opinativos da auditoria, ATEG e MPC, eu entendo que, quando examinados em conjunto, os achados constantes do relatório de auditoria comprometem, sim, o mérito das contas e ensejam a aplicação de multa aos responsáveis pelas irregularidades. Sendo assim, senhores julgadores, pelas razões expostas e acolhendo parcialmente as manifestações da terceira CCE, da ATEG e do MPC, eu voto. Letra A, pela desaprovação das contas do senhor Tarcísio Brandão Malaquias, diretor-geral da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, a SEAP, relativas ao exercício de 2018, em razão das inconformidades evidenciadas no relatório de auditoria, especialmente no que diz respeito às irregularidades constantes dos itens 5.2.1.2 e 5.3.1.1, nos termos do artigo 24, inciso 2º, da lei complementar deste Tribunal de Contas, votando ainda pela aplicação de multa ao senhor Tarcísio Brandão, no valor de R$ 4.000, em razão das inconformidades evidenciadas no relatório de auditoria. Também, em especial, as duas irregularidades citadas anteriormente. Ainda voto pela aplicação de multa à senhora Ilana Matos Guerra, diretora financeira, ao senhor Paulo Souza, diretor do Complexo Prisional de Eunápolis, ao senhor Ivan Jorge, diretor adjunto do Complexo Prisional de Eunápolis, e ainda a senhora Cristiane Moreira Reis, e a senhora Valmira Felisberta dos Santos França, e a senhora Arsênia Maria Rodrigues dos Santos, membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos de Cogestão das Unidades Prisionais, estas multas no valor de R$ 2.000 cada uma, em razão da irregularidade descrita no item. Senhor presidente, eu vou fazer a modificação do valor da multa para R$ 1.000, em razão da irregularidade descrita no item 5.2.1.2, em relação a todos esses servidores que foram referidos nominalmente na matriz de responsabilidade produzida pelo corpo técnico dos auditores desta casa, já pedindo a devida e respeitosa vênia ao conselheiro relator do feito, conselheiro João Bonfim. Eu agradeço a atenção de todos. Conselheira, antes de colocar em discussão, a título de esclarecimento, então ficou a sugestão de R$ 4.000 e R$ 1.000 para os demais gestores. Isso. R$ 4.000 para o diretor-geral, diante do tamanho das suas responsabilidades e deveres legais. E R$ 1.000 para... R$ 1.000 em relação aos outros, que foram questões pontuais. Agradeço, conselheira. E eu coloco em discussão o processo. Com a palavra o conselheiro Gildas Penedo. Senhor presidente, senhores conselheiros... Senhor presidente, pela ordem. Pois Após não, a fala conselheiro do Rinaldo. conselheiro Judas, eu me inscrevo também. Está inscrito. Senhores conselheiros, membros das procuradorias, senhores e senhoras que nos acompanham, e me dirijo de modo especial à turma, composta nesse momento pela relatoria do conselheiro João Bonfim e a nobre conselheira Carolina Costa, figurando como revisora. O posicionamento da turma, senhor presidente, é divergente. Primeiro, em relação à questão de mérito, na medida que os achados auditoriais trazidos no relatório
conduziram o voto do relator à aprovação com ressalvas. Conselheira Carolina, de modo diferente e também em sintonia com os opinativos, especialmente os órgãos que compõem a estrutura deste tribunal, votou pela desaprovação das contas, com aplicação de multa aos gestores já especificados. E, presidente, eu já avançando, já em sede de discussão, já avançando para o voto, eu colho dos opinativos e especialmente dos apontamentos trazidos pela auditoria, e de certa forma enfrentados, pelo menos os que levaram tanto o conselheiro João Bonfim a motivar o seu voto, como a conselheira Carolina Costa, decorrem, sobretudo, de dois aspectos. O primeiro deles é o pagamento de despesas sem cobertura contratual no montante de pelo menos de R$ 109.456.187, através de pagamento de empresa, através do serviço de cogestão nas unidades prisionais. E o outro apontamento é o referente à ausência da devida comprovação de despesas no montante de R$ 404.380,08. Aliás, essa, inclusive, foi a posição do próprio Ministério Público, quando, na fundamentação do seu parecer, traz especificamente e se detém, além de outros aspectos, o enfrentamento dessas duas questões. Eu avançaria ainda, senhor presidente, para outros aspectos que, me parecem, nesse momento, precisam ser, de certa forma, contemporizadas em relação ao aspecto da própria gestão. Refiro, por exemplo, a um dos apontamentos trazidos pela auditoria, no que traz o apontamento de item 5.22, que se refere à continuidade de pagamentos excessivos por meio de elementos de despesa 92, despesas de exercícios anteriores, DEA. Efetivamente, já começo a enfrentar essa questão, porque me parece que, de certa forma, ela refoge à alçada de competência da gestão dessas unidades. Esse apontamento, que tem sido, inclusive, recorrente no Estado da Bahia, essa Corte já teve a oportunidade de enfrentar em relação, me parece, no locus apropriados, que são nas contas do chefe do Poder Executivo na elaboração do parecer prévio. Essa é a situação sistêmica que vem, ao longo dos anos, perdurando no Estado baiano, onde há um incremento sucessivo de despesa de exercícios anteriores em relação ao orçamento estadual. O que denota, efetivamente, no mínimo, falta de planejamento financeiro em relação a esse tipo de despesa que tem se valido, em que pese haver, de certa forma, respaldo legal, os valores efetivamente utilizados pelo Estado da Bahia, principalmente no ambiente da Secretaria de Saúde, são valores que saltam aos olhos e que efetivamente têm merecido dessa Corte de Contas. Eu, pelo menos, tenho me posicionado, me parece que o plenário também tem acolhido essa tese, das ressalvas em relação a essa expressividade em relação à despesa de exercício anterior. Então, de modo que esse me parece um ponto sistêmico que efetivamente não se limita ao ambiente dessas unidades e que, de certa forma, seria um tanto irrazoável emprestarmos aí uma responsabilização tão somente a essas unidades, na medida que, em grande parte, até na própria tese de defesa do gestor apresentada, há requerimentos encaminhando à Secretaria do Planejamento, e de modo especial à Secretaria da Fazenda, pedindo dotação orçamentária e financeira, o que efetivamente não vem, e não há outra medida senão o pagamento, até porque o Estado não pode se valer do enriquecimento sem causa. Essas unidades têm o serviço prestacional exercido por essas empresas e que efetivamente precisam receber por isso, e a única forma, já que não põe, em via de regra, em restos a pagar, porque se botasse em restos a pagar, teria que ter a disponibilidade financeira, alcançando o artigo 41 da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles não inscrevem para efetivamente fazê-los através de despesas de exercícios anteriores. Essa tem sido, e o tribunal tem apontado isso com a clareza solar em relação à necessidade de uma reorganização das finanças do Estado da Bahia, na medida que isso se deixa efetivamente comprovado. Então, me parece, de certa forma, demasiado imputar a esse gestor a responsabilidade por uma situação que, de fato,
não recai somente sobre os seus ombros. Os outros dois apontamentos, o pagamento e esse me parece também um ponto gravoso, que é a questão do pagamento de despesas sem cobertura contratual através por indenização, através dos contratos de gestão das unidades prisionais. Esse apontamento, e é importante que a gente precise, nesse momento, contextualizar, sobretudo, o tempo em relação à nossa decisão. O Tribunal de Contas, através de diversas oportunidades, inclusive se valendo de uma própria decisão, inclusive trazida pelo Ministério Público no seu parecer, a denúncia TCE 004746-2016, me parece, salvo engano, do sindicato dos agentes penitenciários que tem se valido dessa prerrogativa do controle social e provocado essa Corte de Contas, alegava já de algum tempo o eventual desvirtuamento da atividade exercida por agente penitenciário, que teria que ser exclusiva de servidor público, fruto de concurso público, através desse tipo de contratação. E o tribunal já enfrentou essa matéria, através da resolução 58 de 2020, que naquela oportunidade foi pelo conhecimento da peça e no mérito pelo provimento parcial, inclusive dando ao Estado da Bahia, até porque essa era uma situação que ainda gravitava naquela oportunidade, à luz do período de 2017, no ambiente do Supremo Tribunal Federal, da necessidade do Estado da Bahia apresentar, no prazo de 12 meses, o ajuste dos contratos, objetivando as atividades confiadas aos particulares sejam, de fato, meramente operacionadas na saúde e não as privadas. Então, efetivamente, aí a gente precisa se atentar, e aí eu chamo a atenção dos senhores, com a vênia a posição de volta da conselheira Carolina Costa, e também, volto a dizer, lasteada na posição do Ministério Público, da própria auditoria e da ATEG, no sentido da contemporização desse momento. O tribunal não pode e não deve, sobretudo, no que tange a questão da segurança jurídica das suas decisões, criar inovações a ponto de surpreender o gestor. Essa conta é uma conta do ano de 2017. Portanto, quando o tribunal, de certa forma, enfrenta a matéria em sede de denúncia, foi no ano de 2020. E não é razoável, a partir do entendimento de 2020, nós possamos alcançar, nesse momento, uma situação de uma conta que foi ocasionada no ano de 2017. Nessa oportunidade de 2017, 2018, 2019, o tribunal não tinha enfrentado a matéria ainda em relação a esse aspecto. De modo que me parece, dentro do princípio da segurança jurídica, da não inovação, da não surpresa, sobretudo, ao gestor, em relação aos seus apontamentos, me parece que é razoável, nesse momento, a posição da relatoria, conselheiro João Bonfim, em relação a esse aspecto, principalmente sobre as razões que aqui trago. Em relação ao apontamento de pagamento de despesas sem cobertura contratual no montante de 404.380,08, o item 5.2112 do relatório de autoria, é importante configurar que o próprio voto do conselheiro João Bonfim e os informes nos trazem isso, inclusive a própria auditoria, reconhece que foi aberto processo administrativo no sentido da persecução desse recurso, no caso, eventualmente, caracterização de glosa, através do 023-7646-2019-0015-4754, que tramita no SEI, inclusive isso é destacado no voto do relator. Ainda assim, a auditoria traz no seu posicionamento, é importante, e a conselheira Carolina trouxe isso de forma muito didática, que a informação passada pelo órgão indica que os pagamentos relacionados às atividades laborais dos internos foram realizados sem a devida liquidação, ou seja, sem a devida verificação do direito adquirido pelo credor. Para o subitem Sistemas Administrativos, a SEAB esclareceu ainda que os valores pagos a título de sistema administrativo foram todos devidamente retirados das faturas desde o mês de abril de 2015, encerramento do contrato à época, até janeiro de 2019, gerando um processo que tramita o 6 sob o número 023-746, que é esse mesmo citado pelo conselheiro relator, determinando a glosa de R$ 1.252.392,37. Ressalte-se, diz a auditoria, que a determinação da glósula não sana a irregularidade, identificada na fase de liquidação, que efetivamente, de certa maneira, há evidências de que houve violação ao artigo 62 da Lei 4.320, a lei que narra sobre as fases da realização da despesa, com pagamento, liquidação, empenho, liquidação e pagamento, mas me parece que
diante desse ponto, me parece mais prudente o acatamento, até porque já há uma sinalização da própria gestão no sentido da correção desse rumo, além do aspecto que precisa ser enfrentado, talvez o processo administrativo vai trazer isso à baila, porque há um enfrentamento em relação ao quesito, conselheiro Marcos Presídio, em relação ao cômputo dessa unidade. Há uma divergência em relação, e o gestor traz isso, que o nível de cobrança do excedente dos internos eram diferentes do que habitualmente havia se cobrado, e, portanto, ainda há uma discussão de natureza jurídica sobre, de fato, a eventual caracterização do dano em que pese a construção do próprio processo administrativo. De modo que eu vou acompanhar o voto do relator em relação à questão de mérito, votando pela aprovação com ressalvas, dada as fundamentações que trago nesse posicionamento, mas não por isso deixando de acompanhar a conselheira relatora, a conselheira Carolina, no que tange a aplicação de multa, no seu montante estipulado por ela, tanto em relação ao gestor da unidade, o senhor Tarcísio Brandão Malaquias, diretor-geral, no montante de R$4.000, salvo engano, essa foi a defendida pela nobre relatora, e acompanhando também em relação às outras multas aos outros gestores, no montante de R$1.000, me parece que foi o posicionamento de voto. Então, portanto, é como voto, senhor presidente, já avançando. Agradecemos, conselheiro Gildásio, e eu passo a palavra ao conselheiro Hinaldo Araújo. Senhor presidente, eu agradeço, e mais uma vez a saudação especial a todos os presentes, incluindo aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, um processo, quando chega às nossas mãos, com todos os órgãos opinativos caminhando pela desaprovação, à exceção da douta PGE, é um processo que são processos que sempre fazem, pelo menos esse modesto conselheiro, atentar para os votos do relator e do revisor. E também fazer uma análise à luz dos nossos sistemas informacionais. E aí, de pronto, fui à conclusão dos auditores que elenca 10 achados, 10 constatações auditoriais, e a primeira, de pronto, já salta os olhos quando diz que é um pagamento sem cobertura contratual no montante de 109 milhões no exercício 2018. O achado por si só já demonstra uma máxima relevância. Contudo, ao analisar o corpo do percussente relatório auditorial, verificamos que essa questão desses pagamentos, ela se inicia em 2011. Em 2011, em relação aos contratos de duas empresas, a Reviver Administração Prisional Privada e a Socializa Empreendimentos e Serviço de Manutenção, nos conjuntos penais de Serrinha, Valença, Juazeiro, Eunápolis, Itabuna e Lauro de Freitas. E os auditores fazem uma breve retrospectiva das questões judiciais que estes pagamentos ou essas contratações envolvem. E o conselheiro Gildásio fez, ainda com sua capacidade memorial, trouxe à luz posições desta casa em matérias outras que não se encontram aqui nesses autos. Mas este ponto não ensejou a manifestação desaprovativa dos auditores, porque os auditores, ao fim desta constatação, recomendam à SEAP que apresente com brevidade plano de ação contemplando, eu estou aqui lendo o relatório, as medidas a serem adotadas para sanar os pagamentos, por indenização, bem como os prazos para sua implementação. Então, este ponto que por si só já, como disse, saltaria aos olhos,
não ensejou a manifestação desaprovativa por parte dos auditores, que textualmente, em seu relatório de auditoria, conclui dizendo que sugere a desaprovação tão somente em face dos 2 itens entre aqueles 10 listados. E quais são os 2 itens? A questão da contratação de terceirizados para desenvolver atividades exclusivas do setor público, que foi bem aqui tratado tanto pela turma como pelo conselheiro Giudásio, e também a ausência da devida comprovação das despesas, no montante de R$ 404.380,08. E aí, senhor conselheiro presidente, quando eu leio despesas sem comprovação, eu chego a me arrepiar. Porque ponto semelhante a esse já ensejou, em passado distante, exoneração de servidor desta casa de um cargo de supervisor. Eu cheguei a ser taxado de, digamos assim, não me lembro a expressão exata, mas como se eu tivesse sido conivente com um fato semelhante à falta de comprovação. Então, eu tenho até um trauma em relação a isso. E me preocupa quando os auditores dizem que não há comprovação. E aí, eu fui aos opinativos, tanto da ATEG, como dos auditores e o do Ministério Público, em relação a esse aspecto, as despesas sem comprovação, e aí já percebi posições distintas. A auditoria diz que a despesa é sem comprovação, mas não imputa débito. Porque se a despesa, conselheiro Castro Neto, não tem comprovação, não existiu. Lembrei-me da expressão que eu fui taxado, tráfico de influência. Lembrei-me da expressão. E aí, por isso eu fico preocupado com esse tema. Quando a auditoria aponta que não há comprovação, é que a despesa não existiu, não foi comprovada. Mas a auditoria não imputa responsabilidade. Instalou. Vou ao inativo da ATEG, e a ATEG diz, olha, a ATEG diz textualmente, que vai pela desaprovação, mas sugere a emissão de determinação à terceira CCE, no sentido de acompanhar o curso do processo administrativo, aqui listado, feito qual versa sob a glosa de R$ 1.252.392,37, por conta de pagamentos realizados sem a devida prova de efetiva prestação de serviços. Então, a TEG disse, doutor Tarcísio, que... Não, Francisco Tarcísio é o nosso procurador. Doutor Francisco, perdoe. Mas diz, doutor Francisco, que há 1.200.000, que há um processo para apurar, lá em 2019, que deve, quero crer, já ter sido concluído em 2022. Mas nós não temos essa informação aqui nos autos. Mas aí o Ministério Público, além de sugerir a desaprovação, propõe a aplicação de multa sancionatória em razão das inconformidades evidenciadas no relatório, especialmente as irregularidades constantes dos itens 5212, a ausência de devida comprovação das despesas no montante de pelo menos 404 mil. E aí, doutor Maurício Galef, esta multa sancionatória, em função de uma despesa não comprovada de pelo menos 404 mil reais, seria de quanto? Seria imputação de débito? Se a despesa não foi comprovada, não existiu. Seria a multa prevista no artigo 34, no montante equivalente ao dano, porque se a despesa foi comprovada, não foi uma despesa pública, há um dano. Mas aí vem a expressão pelo menos, e quando o auditor fala pelo menos, eu também me arrepio. Porque o auditor precisa ser preciso.
E fui ao relatório de auditoria, e aí, no relatório de auditoria, e a relatora, a revisora, destaca a tabela 2, pendências identificadas nos processos de pagamentos, onde há a descrição dos serviços, os componentes, salarial, benefícios, despesas administrativas, o valor que foi apresentado na planilha de custo, o valor que os auditores comprovaram e a diferença não comprovada, onde se chega aos 404 mil, pelo menos. E por que os auditores dizem 404 mil, pelo menos? E aí, senhoras e senhores, pelo que eu fiz em uma análise deste processo, os auditores dizem, né, porque 404 mil, mas na tabela 2 há o item chamado sistemas administrativos, 24.859, que aparece pelo menos três vezes, de 24.859,84 cada uma. E no próprio relatório diz que para o subitem sistemas administrativos, a SEAP, o órgão, esclareceu que esses valores pagos a título de sistemas administrativos foram todos devidamente retirados das faturas desde abril de 2015 até janeiro de 2019, gerando um processo que tramita no SEI, sob o número aqui citado, que é o processo do Maurício, que a TEG destaca, determinando a glosa de 1.252. Então, se está sendo questionado 1.252 em relação aos sistemas administrativos, quero crer que desses 404 mil, teriam que ser excluídos pelo menos as 3 parcelas, aí é forçoso utilizar a expressão, as 3 parcelas de 24.859,84 sistemas administrativos que se encontram na tabela, e o que reduziria, em tese, a responsabilização financeira ou a multa equivalente pelo artigo 34. Mas aí, analisando ainda mais o relatório, não tive acesso aos papéis de trabalho, mas há um ponto que me chamou a atenção, e aqui acho que é o checkmate. Enfatiza-se que o valor total das despesas não comprovadas, 404.380, apresentado na tabela anterior, corresponde a 5,47% da soma dos 4 processos analisados, 7.394.000. Então, os auditores examinaram 7.394.000 e verificaram que pelo menos 404 mil não tinham comprovação, tirante essa questão dos sistemas administrativos que está sendo apurado pela administração. E aí, vem o segundo parágrafo, o parágrafo seguinte, que diz, na página 13, assim, é possível que haja uma diferença bem maior entre os valores pagos e os comprovados pela prestação de serviço de cogestão na unidade prisional de Eunápolis, considerando que, em 2018, foi pago a Reviver o total de 24.494.238,19, relativos a serviços dessa unidade. Então, o que é que os auditores disseram? Olha, eu examinei 7 milhões, apontei 404, mas tem 24. Mas tem 24, e que os auditores não, pelo menos quero crer, não se aprofundaram para dizer, olha, desses 24 menos 7 dá 17. Desses 17 milhões, o que é que existe? Foram todos comprovados? Então, essa expressão, pelo menos, me faz refletir. Porque se eu encaminho pela desaprovação, e um dos pontos que ensejam a desaprovação é a despesa não comprovada, e eu digo que é pelo menos isso, mas esse isso
já há informações que parte está sendo apurada pela administração, mas que pode ser muito mais. Porque foram 7 examinados, 24, 17 não. 17 não. E aí, senhores conselheiros, com toda a máxima vênia, eu não tenho como caminhar, neste momento, para uma posição terminativa. Porque eu preciso que essas dúvidas sejam esclarecidas, e não a sede de pedido de vista. Porque aqui eu preciso saber o seguinte, dos 24 milhões, quanto de fato não tem comprovação, eu preciso saber. E o que não foi comprovado, tirante a questão dos sistemas administrativos, quanto não tem despesa, é o montante do débito a ser responsabilizado, na minha lógica, e uma possível imputação pelo artigo 34. E além disso, eu preciso saber também se este processo, e eu vou citar aqui o número administrativo, 237646-2019, 154754, como anda? Porque é um evento, mas Rinaldo, não é de 2018? Sim, mas um evento subsequente e relevante, porque se esse processo foi concluído e disser, olha, os sistemas administrativos também estão irregulares, não tem comprovação. O débito já não é mais pelo menos 404, é 404, fora os possíveis em relação aos 17. Então, meu voto é pela diligência, senhor presidente, neste momento, para que essas dúvidas sejam tiradas. Se a diligência for voto vencido, eu já vou para o mérito e vou pela desaprovação, pelos 2 pontos, mas e aí, imputando responsabilidade nos 404 mil e também a multa do 34. Agora, entendo que, para que eu possa ir por este caminho com segurança, com clareza, que esses pontos sejam esclarecidos. E repito, dentro dos 404 mil, os sistemas administrativos estão no processo aqui citado, 0237646. Esse processo foi concluído. Qual a conclusão? A diferença dos 4 processos apontados para os 24, 17, há despesas também sem comprovação, porque isso é básico. Ou o auditor aprofunda, eu tenho uma amostra, examinei 4, encontro essa irregularidade que me causa arrepio. 7 não comprovados, 404 não comprovados, eu tenho que olhar os 17, e se não olhar, pelo menos pedir que a administração, pelo seu mecanismo de controle interno, apure informe desse tribunal. Olha, administração, eu apurei 7, isso. Os outros 17, apure e me dê uma posição. Agora, eu não posso ficar com essas dúvidas. E como eu tenho uma dúvida cabível, eu vou pela diligência. Neste momento, em sede preliminar. É o meu posicionamento, senhor presidente. Agradeço. Agradecemos, conselheiro Hinaldo. Conselheiro Honorato, há um pedido de preliminar há uma preliminar proposta pelo conselheiro Hinaldo. E eu vou pedir a oitiva... Mas é sobre o preliminar que eu Pois queria não, falar então com a palavra. Essa diligência, ela vai... Qual o destino e qual o prazo de retorno? Diligência interna, senhor conselheiro. Posso responder, senhor presidente? Pode. Por favor, É uma diligência interna aos auditores, para que Sim. responda. Eu, quando E o trato prazo? auditoria, eu fico muito preocupado, porque eu sei como anda assoberbada as nossas auditorias. E aí, eu entendo que a SUTEC, o coordenador, o supervisor, vai ter o bom senso de verificar qual o prazo mais razoável. Porque eu não gostaria de impor um prazo, porque eu não sei como é que anda a programação lá de baixo, né? Ou aqui da área técnica, melhor dizendo. Então, eu fico meio sem como pautar, até porque eu não sei a quantidade de dias que vai ser necessário nesses dias para poder apurar essas questões. Por isso, eu preciso deixar um prazo em aberto, para que a coordenadoria... 100 dias, ok. É isso aí, conselheiro. Vossa Excelência, como sempre, é objetivo, preciso e me ajuda muito. Havendo o pedido de preliminar, eu solicito a oitiva em mesa do nobre representante do Ministério Público de Contas, doutor Calef. Obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos. Excelência, já tive oportunidade até de me manifestar em relação a questões que são suscitadas aqui em julgamento e que, tipicamente, entendo eu, não se tratarem de preliminares no sentido de questões
processuais que afetem a validade do julgamento, né? Essa função precípua aqui do assento do Parquet de Contas nesse plenário. Entendo que a solicitação de diligência é uma proposta de julgamento, tal qual o julgamento sugerido pelo relator e pela revisora. Me parece que quando qualquer dos conselheiros manifesta aqui a necessidade sua de trazer aos autos novos elementos, isso é uma questão que deve ser decidida pelo plenário, em relação ao qual o Ministério Público não tem a competência para intervir. Vejo que as ponderações do conselheiro, apesar dessa digressão inicial, elas se revelam, de fato, pertinentes, no sentido de que, se há o indicativo de que houve algum prejuízo ao erário, o tribunal deve adotar medidas para buscar o ressarcimento. E, nesse caso, entende o conselheiro que não há elementos ainda suficientes para caracterizar totalmente esse dano que foi pontuado pela auditoria, né? Em casos que tais, temos no âmbito do parquet, não foi o caso nesse processo, mas temos sugerido em algumas oportunidades que o tribunal determine instauração de tomadas de contas. É um caminho, né, e foi até aventado pelo conselheiro Hinaldo quando ele diz, poderia a administração, né, adotar as providências e informar ao tribunal aquilo que foi feito, mas é preciso que se apure, né, o que de fato ocorreu em relação à totalidade dos recursos envolvidos nessa contratação indicada como irregular. Então, diante dessas considerações, Excelência, o Ministério Público não traz qualquer objeção, desde que, por óbvio, fique bem caracterizado o que se pretende trazer aos autos, né, o que de fato vai permitir que o tribunal profira um julgamento mais adequado e mais aderente à realidade, tendo em mira que talvez o caminho aponte para uma outra solução que possa abarcar um período maior, que não limitado a esse exercício, ou questões outras que podem advir dessa diligência. E aqui eu me refiro especificamente à possibilidade de imputação de responsabilidade, porque se for se for identificada a responsabilidade da empresa, terá ela que ser chamada aos autos para que nestes autos possa ser-lhe imputada a responsabilidade. Então, são aspectos que estão em derredor da proposta e que precisam ser avaliados para que o processo venha a ter um bom termo, né? Me parece que talvez uma determinação para a instauração de uma tomada de contas possa suprir a necessidade de informação que o tribunal precisa, dando a essa casa um procedimento no qual ele possa exercer essa função ressarcitória de maneira mais ampla e de forma a efetivamente garantir a recomposição do erário, caso efetivamente demonstrado e quantificado o dano causado. Muito obrigado, Excelência. Agradecemos, doutor Calef, e eu coloco em discussão perguntando ao nobre relator como se manifesta sobre a diligência. Conselheiro. Senhor presidente, muito embora as razões trazidas pelo conselheiro Hinaldo, que o levou a solicitar, propor uma diligência, para melhor analisar os apontamentos do item 5.2.1.2,
causa o conselheiro que propõe a diligência essa necessidade, eu, na condição de relator, pelo que contém os autos e pela análise feita pela nossa equipe, eu me sinto na condição de manter o meu voto. Portanto, entendendo desnecessária a interrupção do processo de votação para fazer uma diligência. Como se manifesta a nobre revisora? Senhor presidente, nobres julgadores, aqui presentes os julgadores que também compõem a primeira Câmara, e ainda hoje nós tínhamos uma discussão exatamente a respeito disso, em que me posicionei e, por isso, repetirei, não apenas pela obrigação da manutenção do meu dever de coerência, mas também porque, efetivamente, é o que eu acredito. Havendo um processo em mesa de julgamento e tendo um dos julgadores revelado a sua intenção, a sua necessidade de aprofundar a instrução do feito para que assim possa se posicionar com mais segurança, com mais tranquilidade e mais serenidade, eu não vejo como me posicionar de maneira divergente. Eu acompanho a divergência, no sentido da... acompanho a diligência. Acompanho a diligência no sentido de prestação de maiores esclarecimentos para que assim possa o julgador, munido de todos os elementos que julgue necessário, se pronunciar sobre o mérito do processo. Diferentes são as situações de encaminhamento automático. Encaminhamento automático, como me manifestei na sessão da primeira Câmara, eu não acompanho por entender que é preciso que, inclusive, o nosso conjunto, o conjunto do nosso ordenamento, das nossas resoluções normativas, pedem especificamente que seja relacionado ao ponto de dúvida que se precisa esclarecer da auditoria, até por conta da necessidade de contabilidade das horas investidas em auditoria. Então, em função disso, havendo a especificação do conselheiro julgador do feito acerca da sua necessidade e com um apontamento tão específico sobre o seu ponto de dúvida, a mim não resta outro posicionamento que não seja acompanhar o pedido de diligência. Agradeço, conselheira Carolina. Em discussão, encerrada. O conselheiro Judásio solicita... Eu colherei votos nesse momento e, como voto, o nobre conselheiro Judásio Penedo. Presidente, eu me rendo aos importantes argumentos trazidos pelo conselheiro Inaldo e, de fato, traz uma ponderação bastante lúcida, de modo que eu vou acompanhar a divergência sim, presidente. Acho até que, e como já foi pontuado pela própria revisora, me parece que era importante a gente delimitar, de fato, o que se pretende com a diligência. Sobretudo, conselheiro Reinaldo, só para efeito de explanação, quando a própria administração informa, né, processo administrativo para glosar 1.252.382,37 e que o valor, em tese, apontado pela auditoria da não comprovação seria de R$ 404 mil, então, portanto, já há um valor a maior que a própria administração já reconhece. Aí, o primeiro apontamento seria, esses 1.252.000 já seria uma análise já decorrente, de fato, já que ela fala que desde 2015, 2016, já havia fazendo essa glosa. Então, era importante a gente deixar isso assentado, mas me parece que, nesse momento... Perfeitamente, excelência. Ele está em votação, mas... Não, claro, para poder... Para efeito, eu já vou acompanhar a Vossa Excelência somente... A gente tentar somente... Pronto, é porque a própria CEAP ela esclarece que o valor glosado é para o subitem sistemas administrativos. O sistema administrativos é um subitem entre os R$ 404 mil. Perfeito? Perfeito, perfeitamente, perfeito. Embora a auditoria, veja,
Mas a auditoria aponta que nesses 4 processos, né, que totalizou 7.394.000, havia, sem a efetiva comprovação, os correspondentes a 404.308,07. A administração avança na resposta dizendo que já tinha aberto para esse item, inclusive, me parece, inclusive, provavelmente em relação às outras faturas, mas eu vou acompanhar Vossa Excelência, era tão somente para a gente deixar... E, além desse aspecto, né, em relação aos outros processos de pagamento, se eventualmente se encontra nesse mesmo cenário, e como também anda, é importante que a auditoria possa situar esse plenário como anda a finalização desse processo administrativo, o 0237646, que decorre justamente do caráter de glosa em relação a esse aspecto, se foi concluído e é feito. Porque, veja, nós estamos aqui, a auditoria lá atrás, que o fato de ter... Já é uma irregularidade. Vejamos, o que nós estamos aqui a atestar, e até onde a gente pode aqui afirmar é que não há, nos autos, evidência da comprovação, ou seja, documental, talvez por atesto, não quer dizer, conselheiro Rinaldo, que efetivamente o serviço não possa ter sido realizado. Não é? O que há é uma irregularidade material processual que pode levar de fato, a não ter a realização do bem, ou pode ter tido uma falha no processamento de pagamento, no efetivo atesto, na negociação. Então, de fato, é importante a gente ter essa clareza e eu acompanho Vossa Excelência na divergência. Vota o nobre conselheiro Antônio Norato. Presidente, eu quase me convenço de não acompanhar a diligência depois dessa autoexplicação, desse diálogo na votação do conselheiro Gildário e do conselheiro Rinaldo. Porque eu vou explicando, mas ainda faltou alguma coisa. Eu vou acompanhar a diligência mesmo assim. Como vota o nobre conselheiro Pedro Lino? Eu realmente não sei. Confesso a minha total incapacidade de decisão. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhar o conselheiro Norato. Diligência aprovada por maioria de votos, eu indago Vossa Excelência, conselheiro Rinaldo, o relator que propôs, se confere o feito. Confiro, senhor presidente. Dou por conferido. Dando continuidade à nossa pauta, próximo item, recursos. Trata-se dos processos TCE 6404-2021, TCE 6405-2021 e TCE 6406-2021. A revisão que tem como turma o relator conselheiro João Bonfim, o revisor conselheiro Hinaldo Araújo. Recorrentes, o senhor Eduardo Rômulo Nunes Rodrigo, o senhor Romualdo Pereira e o senhor Dernival Oliveira Júnior. Advogado dos recorrentes é o doutor Vitor Negreiros Teixeira, OAB Bahia, 46.935. O acórdão recorrido é o 061-2021 do Tribunal Pleno deste tribunal. Com a palavra, conselheiro Pedro Lino. Desculpe. Desculpa, mas é porque eu estou com uma consulta marcada e vou ter que me... Boa sorte, conselheiro. Peço desculpa a todos. Eu trarei, nesse momento, o voto de desempate. Trata-se de requerimentos intitulados Pedido de Reconsideração, apresentados pelo senhor Eduardo Rômulo Nunes Rodrigues, diretor-presidente, pelo senhor Romualdo Pereira, diretor administrativo financeiro, e pelo senhor Dernival Oliveira Júnior, diretor-presidente da Bahia Pásquica S.A., objetivando, em síntese, a reforma da decisão exarada pelo Pleno desse tribunal no bojo do processo TCE 3336-2019. A supracitada decisão aprovou à unanimidade as contas dos diretores-presidentes com ressalvas, aplicando-lhes por voto de desempate do conselheiro-presidente à época, conselheiro Gildásio Penedo Filho, e uma multa no valor de R$1.000 cada e no valor de R$1.500 ao senhor Romualdo Pereira, bem como expediu determinações. No dia 17 de maio, em sessão plenária, foi iniciado o julgamento dos presentes, tendo a turma
se posicionado pelo conhecimento dos pedidos como recurso de revisão e no mérito pelo provimento total dos apelos movidos, excluindo dos capítulos decisórios do Acórdão 61/2021 a multa a eles aplicadas. A ata contínua, a conselheira Carolina Costa abriu a divergência e apresentou voto pelo conhecimento e improvimento dos pedidos, visto que não teriam sido apresentadas razões suficientes para a modificação das decisões. O conselheiro corregedor, Gildazo Penedo, acompanhou a divergência em sentido oposto. O conselheiro Antônio Norato seguiu o voto da turma. Por fim, o conselheiro Pedro Lino acompanhou o voto divergente. Restou caracterizado, portanto, o empate, tendo recorrido sobre mim o dever de decidir conforme preconiza o artigo 98 do regimento interno deste tribunal. E assim o faço, dentro do prazo regimental. Da análise dos fatos, entendo que as ocorrências não restaram justificadas em grau de recurso, sendo passíveis de multa sancionatória, visto que os argumentos apresentados não descaracterizam os achados auditoriais consignados na decisão original. Dessa forma, tendo em vista toda a instrução tratada no processo e ainda a minha posição já definida no bojo da prestação de contas da Bahia Pesca exercício 2018, desempato o julgamento acompanhando integralmente o voto divergente apresentado pelo conhecimento e improvimento dos pedidos formulados pelo senhor Eduardo Rômulo Nunes Rodrigues, senhor Romualdo Pereira e pelo senhor Dernival Oliveira Júnior. É o voto que trago de desempate. Formada a maioria, de acordo com o voto divergente da conselheira Carolina Costa, pelo conhecimento e improvimento. E eu indago a Vossa Excelência, conselheira Carolina, se confere o feito. Salvo redação, Excelência. Dou por conferido. O próximo item da pautas é um retorno de vista, mas encontra-se prejudicado pela ausência do conselheiro Pedro Lino. Senhor presidente, pela Pois ordem, não, conselheira. Sendo possível, eu já consulto a Secretaria da Mesa, eu gostaria de fazer a devolução do processo e, Sim, no momento claro. oportuno, me manifestaria a respeito. Perfeitamente, conselheira Carolina. O feito está devolvido a essa presidência, que aguardará o retorno e a presença do nobre relator. Assim também encontra-se, sob um pedido de vista, formulado pelo doutor Antônio Tarcísio de Carvalho e o conselheiro João Bonfim, mas nesse momento encontra-se prejudicado pela ausência do nobre relator Pedro Lino. O nobre membro do Ministério Público de Contas nos comunica que já está disponível no Proinfo o retorno dos autos pelo Ministério Público de Contas. Exato. Só para fins de registro, Pois a manifestação em devolução de vista do Ministério Público já consta no Proinfo, já está nos autos. Pois não, aguardaremos a presença do relator. Na pauta do dia, temos o processo TCE 3645-2019 e o TCE 5119-2019. É uma apelação, tendo como turma o relator conselheiro Gildazo Penedo e o revisor Inaldo da Paixão. Recorrentes é o núcleo de atuação. Pela ordem, presidente. Pois não, conselheiro. Presidente, eu vou retirar de pauta esse processo, excelência. Está retirado. Próximo item da pauta, embargos de declaração, reclamação, matéria administrativa, requerimentos e indicações, comunicações e moções. Senhor presidente, não é bem uma moção, mas eu não poderia Palavra, deixar conselheiro Inaldo. de registrar que se aposentou e viu a aposentadoria no Diário Oficial, o dia de hoje, o servidor João Cursino Leão. João Cursino Leão. E Cursino, só de tribunal, ele tem talvez 38 anos e de serviço público bem mais de 40. E pelas coincidências da vida, hoje eu estava aqui no corredor, aí o nosso grande secretário-geral, doutor Magno, me convidou para uma pequena comemoração lá na Copel para a despedida
do nosso querido Cursino. E o Magno fez um breve discurso e utilizou, por analogia, o pôr do sol, e dizendo que o Cursino teria muitos pores do sol para poder se deliciar, porque ele merecia. Quem estava presente ficou realmente bastante sensibilizado com a fala do nosso Magno em relação ao Cursino, e a quantidade de servidores que chegou mostrou quanto o Cursino é querido e que fez um bom trabalho. E eu tive a oportunidade de dizer, pessoalmente para ele, que ele fez muitas coisas por esta casa, mas para mim o que mais me marcou foi o plantar flores. Foi o plantar flores. E por que isso? Porque a gente planta flor nos locais que a gente aprecia, que a gente gosta, que a gente admira. A gente planta flor na nossa casa. E o Cursino, com a sensibilidade dele, não sei nem se existe esse verbo, viu, doutora Cida? Vou criar agora, enfloresceu esta casa de contas e de controle. E na labuta que teve, quantas e quantas vezes vi o Cursino preocupado com os pequenos detalhes para que esta casa funcione. Porque nós que estamos aqui na administração, no âmbito da governança do tribunal, na auditoria, na importância dessa atividade, chegamos aqui e estamos trabalhando, e as coisas funcionando. Mas para que isto tudo funcione, há um aparato, há servidores que muitas vezes se sacrificam, finais de semana, as madrugadas, para que isto aqui funcione. E aí me saltam aos olhos certos servidores que, às vezes, se negam a trabalhar uma sexta-feira à tarde, um final de semana, algo eventualmente solicitado pela administração, que não é uma coisa corriqueira. E o doutor Cursino, 24 horas à disposição desta casa. Nós somos servidores públicos, independentemente de se é um estagiário, de se é um cargo comissionado, se é um efetivo, somos servidores públicos. E o nosso mistério é servir o público. E até quando vamos ficar silentes aqueles que se servem do que é público? Doutor Cursino foi justamente uma antítese em relação a essa questão, porque sou testemunha nos 35 anos que tenho de casa, que sempre vi o Cursino servir com mestria, com técnica, com humildade e, antes de tudo, com comprometimento para o bem funcionar desta casa. Mas é o ciclo da vida. E aí eu remeto às palavras do Magno. As honrarias é para quem está surgindo. Quando se está indo, às vezes não há o devido registro, a devida comemoração. Cursino, hoje, está vendo o pôr do sol dos seus serviços nesta casa. Quantos e quantos domingos, eu, quando fui presidente, conselheiro presídio, estava aqui para ver o prédio, etc. Marília, Cursino, Carlão. Só quem passou pelas enchentes deste prédio, em 2014, em pleno carnaval, sabe o quanto nós temos servidores
que vestem a camisa desta casa. Cursino é um deles. Mas, como dizia Magno, se há o pôr do sol, é porque amanhã há o nascer do sol. E Cursino, com certeza, vai estar trilhando e colhendo aquilo que plantou. Aquilo que plantou ao longo dos seus 38 anos de serviço, de valorosos serviços, no Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Faço questão de registrar isso, senhor presidente. Claro que existem vários servidores que se aposentam, alguns que eu tenho mais proximidade, outros nem tanto, mas quando falo de Cursino, falo de todos aqueles servidores que por aqui passaram e que aqui estão, que vestem a camisa do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Parabéns, Cursino, se aposente, seja feliz, curta o seu pôr do sol e amanhã um novo sol há de nascer aqui no tribunal ou em qualquer lugar que você possa continuar plantando as suas flores. É isso, senhor presidente, agradeço. Conselheiro Rinaldo, eu agradeço as gentis palavras, está feito o registro, mas eu aproveito também para acrescentar aos servidores, especialmente ao doutor João Cursino, que eu tive a oportunidade, ao chegar aqui, recentemente, no ano de 2015, ter sido recebido por ele. Então, faço das palavras de Vossa Excelência as minhas palavras. Está feito o devido registro, merecido e justo. Nós agradecemos. Em o que ocorrer, não havendo mais nada a se manifestar nesta tarde, desejando um excelente resto de tarde a todos nós, declaro encerrada a presente sessão.